Hoje o Oficina Profissões conversa com César Massaioli, diretor de atendimento da Portal Publicidade de Campinas. Tudo bem, César? Tudo bem, Daniel. Prazer recebê-lo aqui na agência. Tá ótimo. Conta um pouco da história da Portal, o tempo de mercado que ela tem, a importância que ela tem para Campinas e mesmo para o Brasil, e um pouco da sua carreira mesmo como publicitário. Bom, Daniel, a Portal começou em 1973 aqui em Campinas. Na verdade começou com meu pai. Eu era muito novo naquela época, não dava para eu estar aqui. Mas foi a primeira agência completa do interior do Brasil. E nesse tempo a Portal veio se desenvolvendo, claro, ganhando clientes, conquistando contas, perdendo algumas, mas ganhando outras. E dentro desse processo a Portal veio se mantendo, sempre com a sede, a base dela aqui em Campinas. Hoje nós somos uma equipe aqui de praticamente 50 pessoas. Fazemos parte de uma rede de agências no interior de São Paulo, que nós estamos denominando de Rede ADAG, que são 8 agências nos principais polos econômicos do estado de São Paulo, para fortalecer a nossa posição e fazer negócios mais fortes aqui no estado. Então eu comecei muito cedo na agência, muito cedo mesmo. Eu tinha 12 para 13 anos. Naquela época, estávamos até conversando aqui, a propaganda era muito diferente do que é hoje. Ou seja, não existia computadores, não existia a tecnologia que tem hoje na nossa área, que está mudando completamente a nossa área, o jeito de fazer negócio, o jeito de fazer comunicação. Então eu ficava lá, pegando papel de uma mesa aqui, levando papel para outra mesa ali, ajudando o pessoal a fazer os layouts, que naquela época eram muito manuais, muito letras setes e aerógrafos. Então era uma história muito diferente do que é hoje. E aí vim me desenvolvendo, tive a oportunidade de passar por várias áreas da agência, criação, produção, mídia, eventos. Acabei ficando em atendimento, que é a área que eu mais gosto, relacionamento com o cliente, o dia a dia de conhecer empresas diferentes, prospecção de clientes e acabei me dedicando mais ao atendimento. Hoje respondo por todo o atendimento da agência. Você é formado em propaganda e publicidade. Na verdade, eu me formei na PUC, o curso da PUC é Comunicação Social com ênfase em Publicidade e Propaganda. Muitos alunos nos perguntam a diferença entre propaganda e publicidade e propaganda e marketing. Qual que é a diferença, assim, em rápidas palavras, entre os dois cursos hoje? Na verdade, a concepção que existe entre a diferença de publicidade e propaganda e marketing é que a propaganda é um capítulo do marketing, ou seja, o marketing que orienta um projeto maior e a propaganda fica responsável pela parte de comunicação desse plano, que, resumindo muito basicamente, é como se fosse a gente pegasse os 4 P's lá, onde eu tenho preço, produto, promoção e o P da propaganda cuida dessa parte da divulgação. E o marketing tem a responsabilidade de analisar os canais de venda, de analisar o produto, de analisar outras estratégias dentro do composto aí de marketing. Então, basicamente é isso. Se bem que hoje em dia, eu acho que tem universidades que levam isso um pouco mais a sério, vamos assim dizer, em separar as matérias de marketing de propaganda, e tem outras que acabam também levando tudo isso junto. Então por isso que eu acho que vocês fazem às vezes uma confusão, porque essa confusão não vem de vocês, vem do mercado para vocês. Então acho que mais dentro dessa área, propaganda e marketing ou publicidade e propaganda, o que se forma dentro das faculdades são pessoas que vão estar aptas para trabalhar ou em agência de propaganda ou na área de marketing dos clientes, na área de comunicação dos clientes. Eu acho que e nos veículos também, porque acho que a nossa área é formada por um tripé, que são as agências, os veículos e os anunciantes. Então acho que dentro desse tripé a faculdade de comunicação, propaganda e marketing forma profissionais com capacidade para estar trabalhando em qualquer uma dessas 3 entidades. Claro, existem outras, mas basicamente nessas 3 tipos de empresa. E hoje, depois de dar um toque para o pessoal sobre a diferença dos cursos, contar um pouco da Portal. Hoje, um universitário já cursando comunicação social, queira vir trabalhar em uma agência como a Portal, qual é o perfil que ele tem que ter, quais os atributos, as características de estudante e de um futuro profissional ele deve ter para ter uma vaga de estágio ou um futuro profissional na Portal? Legal. Bom, hoje como que a gente tem feito? A Portal tem um prêmio junto às universidades que se chama Prêmio Portal de Novos Talentos. O prêmio existe há mais de 20 anos. É uma premiação, todos os alunos de propaganda, para graduarem, eles têm que fazer um projeto de conclusão de curso, que eles pegam um cliente real e realizam uma campanha real. Você sabe do que eu estou te falando, né? Então, dentro disso, a Portal criou um projeto para dar visibilidade para esses trabalhos que os alunos fazem.
Então esse prêmio a gente vem trabalhando ele, todo ano a gente faz uma festa no final do ano, onde a gente recebe os melhores projetos de cada uma das 6 faculdades de Campinas e a gente julga com uma banca de profissionais os melhores projetos e premia esses alunos. Com essa proximidade que a gente tem com a universidade, a gente consegue identificar, tem vários profissionais aqui que dão aulas nas faculdades, tem esse contato que a gente tem também com os alunos. Então a gente está sempre muito de olho nos alunos, porque eu acho que a gente precisa deles para continuar crescendo e gerando mão de obra e gerando novos profissionais. Então por isso que a gente tem essa proximidade com os alunos. Então assim, quais as características que ele deve ter? Eu acho que ele tem que aproveitar ao máximo o período que ele está na faculdade, acho que ele tem que tentar se destacar lá na faculdade, porque é lá que a gente vai olhar, é numa referência com o professor, é na referência com a própria faculdade, que é o primeiro contato dele. Até porque o portfólio dele naquele momento não é o que mais conta. Ele não trabalhou ainda, então tem alguns projetos experimentais, tem alguns projetos que não tão reais. Então o que a gente olha muito é assim, como a gente conhece muito bem os professores que acompanham a gente vai pegando referência com os próprios professores. Depois que a gente faz uma seleção inicial com os professores, a gente tem várias dinâmicas aqui que o nosso departamento de RH promove com esses alunos. Então tem dinâmica de grupo, para ver como eles se saem dentro de um grupo, tem redações que ele tem que preencher, tem umas etapas aí meio chatas, mas necessárias para a gente poder estar escolhendo. Hoje eu tenho, acho que são 7 pessoas dentro da equipe, que são trainees. Acho que em todas as áreas da agência eu tenho pelo menos uma pessoa, então tenho uma na mídia, tenho 2 no atendimento, tenho na criação, tenho na produção, tenho no financeiro. Então a gente usa bem disso, porque a gente acredita que o melhor profissional que a gente pode ter aqui é um profissional que a gente forme, que a gente ajude a formar, que trabalhe com a visão e os conceitos que a gente há tanto tempo usa aqui dentro da agência. Então acho que os critérios para eles é mais ou menos esse. Acho que aproveita, se dedica. O que eu costumo falar para eles é o seguinte: aproveita enquanto você é aluno. Porque eu acho que enquanto você é aluno é um período mágico, que você pode errar, você não tem obrigação de saber, todo mundo sabe dessa relação. Então aproveite. Acho que é isso que eu falo para os meninos aqui. Bom, e com tantos cursos hoje voltados para a área de comunicação social, 2 perguntas. Como avaliar um bom curso e uma boa faculdade? E 2, com tantos formandos a cada ano no mercado, tem espaço para todo mundo? Olha, Daniel, vou começar respondendo pela segunda. É uma preocupação que a gente tem. Hoje eu faço parte de vários comitês aqui na Anshan, na ABAP, que é a Associação Brasileira das Agências de Propaganda. Existe uma preocupação muito forte com a qualificação desse pessoal que tem saído das universidades. Realmente existe um número excessivo de faculdades no Brasil e na nossa região especificamente. Com relação a essa preocupação de ter vaga para mim, será que vai ter vaga ou não? É um chavão, mas eu acho que para quem for dedicado, para quem está afim, para quem tem vontade, para quem tem um sonho, tem um ideal, eu acho que sempre tem espaço. Eu acredito nisso de verdade. Eu acho que hoje em dia a gente passa muito tempo dentro do escritório, seja publicitário, médico, advogado, a gente trabalha muito. Então, assim, fazer alguma coisa que você realmente não gosta, eu acho que é impossível de você conseguir ter sucesso. Então, acho que prioriza aquilo que você gosta, prioriza aquilo que você tem, que você acha que você tem talento, ou que pelo menos você tem muita vontade de fazer, que eu acho que isso já é mais de meio caminho andado. A partir daí, claro, você vai ter mais dificuldade ou menos dificuldade. Infelizmente, aí quando você olha uma conta, são 1.000 alunos sendo formados aí por ano. Claro que o mercado não consegue absorver todo mundo. Então, por isso que eu falo, respondendo a primeira pergunta, aproveite muito o período seu da faculdade. Na minha época, eu tive vários amigos que estavam lá no curso, fizeram 3 anos de gandaia, no final do meio do 4º ano começou a cair a ficha e no final do 4º ano chorando, falando, pô, vou me formar daqui 2 meses, eu não sei nada, como é que eu vou fazer? Aí é um problema, realmente você está no fim de linha, aí daqui a pouco você já é um profissional e aí você tem a obrigação de saber. Então assim, aproveite o período da faculdade, se possível, tente fazer um estágio, na área ou não, mesmo que não sendo na área, tente trabalhar em algum lugar, ter noções de como funciona o escritório, de como funciona uma hierarquia de escritório, de como funciona... Se for numa agência, que é seu sonho, melhor ainda. Se for numa empresa, melhor ainda. Acho que tente buscar o seu sonho o quanto antes, não espere chegar lá na frente. E eu acho que assim, acredite que tem espaço. Eu não sou nem o otimista e nem o pessimista total. Eu não acho que vai acabar. Claro, comunicação mudou muito e nesse aspecto acho que vocês que estão chegando agora levam uma vantagem quem já está aqui, porque o nosso mundo está se tornando cada vez mais digital e aí vocês dominam porque vocês são nativos digitais. As pessoas que já estão nesse mercado estão tendo que aprender a se virar.
o que é uma normalidade para essa geração Y que está aí para a gente tem que apanhar e aprender e se virar com isso. Então acho que essa geração que está vindo tem uma vantagem em relação a essa geração que já está trabalhando. Então acho que tudo isso são pontos que contam a favor, que se a pessoa tiver realmente interesse, tem que acreditar, tem que ir, porque acho que assim, para bom profissional sempre vai ter espaço, para aquele cara que é determinado, uma hora ou outra oportunidade aparece, você abraça e vai. Então acho que em qualquer área você tem que estar preparado, porque tem muita competitividade. Então acho que isso é tranquilo. Bom, você já deu uma série de dicas. Uma dica final para quem vai entrar na área de marketing e comunicação social? Olha, procure escolher uma faculdade legal. Eu acho que existem boas faculdades aqui na nossa região. Mas como que eu faço para escolher uma faculdade legal? Converse com as pessoas. Sempre você conhece o amigo do amigo. Hoje, com as redes sociais, aí é fácil encontrar alguém que estuda naquela faculdade. Pergunta a opinião dele, pergunta em relação aos professores, pergunta em relação ao conteúdo. Acho que é por aí. Pergunte para o pessoal lá da oficina, que deve ter uma dica também para te dar, de quais são os melhores cursos, dos alunos que já passaram por lá. Acho que sempre são referências que vale a pena você estar olhando. Não deixa para fazer isso depois e também entrar num lugar, para depois ficar reclamando que aquele não era o lugar que você devia estar, acho que não vale a pena. Vocês estão num momento muito feliz, num lugar legal, se preparando bem, então acho que vocês têm como competir de igual para igual com qualquer aluno do Brasil para entrar nas melhores faculdades. Então aproveite essa oportunidade, pesquise bem, converse com quem está lá, converse com seus professores, converse com o pessoal de lá e escolha bem. Eu só não vou falar quais eu acho as melhores, mas eu poderia até dar umas dicas, mas eu acho que não vale a pena, porque como a gente tem relação com todas, mas sempre tem aquelas que eu acho que conseguem colocar mais gente no mercado, aquelas que conseguem ter uma visão mais atual das coisas. Acho que com uma pesquisa rápida aí você consegue estar se sabendo quais são as melhores. Legal, obrigado pelo seu tempo, pela conversa, pelas dicas. Essa foi uma conversa com César Massaioli, diretor de atendimento da Portal. Na minha opinião, a melhor agência de Campinas e também a agência da Oficina, por isso que as campanhas são sempre premiadas. Até a próxima, Oficina Profissões.